Salve Maria, boa noite. Boa noite, Jorginho, Margarida. Sejam bem-vindos, Heloísa. Paz de Cristo. Sejam bem-vindos, Dulce, Rosana. Hoje nós vamos falar sobre como é importante, como aproveitar bem o tempo. Deixa eu até fixar o tema já, o Leandro entrando eu chamo ele. Sejam bem-vindos. Dona Dilma, tia Dilza, boa noite, Deus abençoe. Vamos lá. Salve Maria, Magali, todos que estão entrando, sejam bem-vindos, viu? Deixa eu ver se o Leandro já entrou. Boa noite, Bruce. Boa noite, Cristina. Boa noite, Atan, tio Carlinhos. Grande beijo. Tio Fernando, tia Simone. Boa noite, Andréa. Como aproveitar bem o tempo. Temos o tempo para aproveitar aqui. O Leandro entrando, a gente aproveita o tempo bem. Vamos lá, Leandro. Ele vai entrar pelo Semper Fidelis. Deixa eu ver se ele já entrou. Padre Carlos, boa noite, sua bênção. Boa noite, Mateus. Padre Thiaguinho, sua bênção. Obrigado, Padre Carlos. Deus abençoe o senhor também, seu ministério. Amém. Obrigado, Padre Thiaguinho. Vamos lá, gente. Só esperar o Leandro entrar pra gente começar. Ele entrando, eu chamo ele, a gente faz a oração e começa. Salve, finalmente, Leandro, que bom, chegou. Vamos lá. Olá, irmão. Salve, Maria. Salve, Maria. Tudo bem, irmão? Desculpa, cara. Não, pô, Deixei 4. a live é como Inclusive, aproveitar bem o tempo. Tu chega pedindo desculpa, chegou atrasado. que vergonha. Que vergonha. Tô Peraí, deixa eu dar uma brincando, arrumada aqui, que tá muito torto aqui o tô negócio. brincando. É que eu tô num outro formato essa semana, formato curso de férias, Formato curso de férias, eu sei. que é deitado no celular. Ah, tu faz deitado, é? O celular fica deitado na live do Twitch. Aí desconfigurou minhas gambiarras todas aqui. E aí, tá tudo bem? Tudo certo, graças a Deus, Leandro. Bem, Então boa vamos lá, noite a vamos todo começar. mundo. Quê? Não, vai dar, vai dar. Tava preocupado com a minha bateria, mas Deus é bom, vai dar. Vai dar, vai dar. Bota o low power mode e a gente vai É, seguindo. manda ver. Vambora. Bom, Então vamos vamos rezar começar, então? Leandro. Vamos rezar, vamos rezar. Em nome Vamos. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, nossa Mãe, aquela que acolheu o Verbo encarnado em seu seio, te pedimos que a Senhora interceda por nós, por nossas intenções esta noite. Nos ajude a neste momento meditarmos segundo a vontade de Deus, para melhor proveito das nossas vidas, para que tenhamos pela regra de vida uma vida mais agradável ao nosso Filho. Rezemos então a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, sejam Muito bem. bem-vindos os que estão entrando. Vamos falar, né, Leandro, hoje como aproveitar bem o tempo, a gente vai falar da regra de vida, né? Plano de vida. E vamos Como falar, é inclusive, como importante. aproveitar os 4 minutos atrasados que eu perdi. Começando com chave de ouro aqui, o tema. E como é importante, né, Leandro, a gente falar sobre isso, porque, bom, já de cara é importante falar o seguinte, né? O plano de vida, para nós, é um meio, né, exterior de santificação, de busca da perfeição cristã, né? Nós temos os meios internos, chamados meios internos, que por exemplo, a conformidade com a vontade de Deus, né? E o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de Deus. E temos os meios externos para avançarmos na vida espiritual, os meios externos para crescermos na vida de perfeição. Então, a regra de vida é um meio externo, mas não por isso, não porque é um meio externo, ela deixa de ser importante, né? Porque os meios internos são ajudados pelos externos e vice-versa. Então, primeira coisa, o plano de vida assim, de cara é importante o seguinte: é bom que você tenha um diretor espiritual. Por quê? Porque ao formular um plano de vida, você submete ele a uma autoridade legítima, ou seja, alguém que possa ver aquilo ali. Você planeja você faz o seu plano diário de vida e mostra para o seu diretor, e mostra, olha, ele que tem a graça de Estado, sendo seu diretor, ele vai olhar e ver, isso aqui é adequado a você ou não, né? Ajudado pela graça, ele vai te ajudar a compreender se aquele plano está adequado. Então você vai lá, faz o seu plano de vida e oferece para o seu diretor para ele analisar e ver se está de acordo com as suas possibilidades, com a sua aula. Porém, você não tem diretor, é uma grande possibilidade. Se você não tem diretor, né, Leandro? Primeira coisa é busque um, o quanto antes, se possível, né? Se não é possível no momento, por falta às vezes os padres não têm tempo, ou um bom diretor às vezes é difícil de encontrar, alguém que se dedique a isso. Então você não deixa de fazer a regra de vida, mesmo assim a faça, porque ela vai ser importante. Mas o ideal é que seja com o diretor. Então é isso, de cara eu queria só colocar essas balizas, porque é importante principiar assim. E aí, pode começar a falar, Leandro, eu queria fazer essa introdução para dar uma ideia clara. Plano de vida é bom para todo cristão, mas se puder ser feito com o diretor espiritual é o ideal e é até o adequado, né? Perfeito. Você falou essas balizas, aí eu me lembrei do que São José Maria falava, quando ele falava sobre o plano de vida. Ele dava uns exemplos de quando ele era novo, lá na... Porque assim, aqui a gente não está acostumado com neve, né? Mas ele era lá da Espanha e ele dizia que ele via sempre, quando estava no verão, assim, na primavera, no outono, que eles colocavam nos campos umas toras de madeira, uns pedaços de pau bem grandes, e pintavam de vermelho. E colocavam pelos caminhos aquelas balizas vermelhas. E ele olhava aquilo ali e achava que era uma coisa meio assim que estragava a paisagem, uma coisa meio assim, né? E aí chegou o momento que ele pôde reparar isso quando era criança. E aí, quando veio a neve, né, no inverno, que cobria os campos, cobria os caminhos, cobria tudo, o que ficava aparente eram aquelas toras vermelhas. Aquelas balizas eram a guia do caminho. E ele diz que o plano de vida é como essas balizas vermelhas que se coloca pelo caminho. Porque o que vai acontecer na nossa vida é que tem dia que está tudo bem. Tem dia que a gente está rezando bem, tem dia que a gente está bilocando, levitando, né? Tem dia que a gente está em Ainda vou missa, chegar lá, Leandro. Ainda vou chegar. vendo Nossa Senhora, aquela coisa maravilhosa. E tem dia que a gente não quer rezar uma Ave Maria, né? Então tem essas mudanças, essas nuances da nossa vida. E o plano de vida, ele é a baliza vermelha, que se a coisa estiver muito boa, eu faço. Mas quando ela não está muito boa, eu faço também. Porque ela tem aquelas balizas que me guiam pelo caminho. Então, o plano de vida nada mais é do que práticas constantes, né? São hábitos que a gente vai adquirindo e fazendo. São coisas que, às vezes, nem são tão piedosas e tudo mais. São práticas de piedade. Mas, por exemplo, dentro do seu plano de vida, tem que estar assim, aquela regra do que eu tenho que fazer para manter uma vida boa. Por exemplo,
Acordar na hora específica é uma coisa que entra no plano de vida. Ah, mas acordar 6 horas da manhã não é oração, sabe? Por que isso entra no plano de vida? Porque as práticas do plano de vida, elas nos orientam e nos conduzem a manter uma vida reta quando nós não estamos com força ou vontade ou desejo de manter uma vida reta. Então são práticas simples, práticas externas, como o Arthur falou, que vão ajudar a gente a continuar no caminho de Deus quando nossos afetos e nossos sentimentos não estão querendo muito isso, sabe? Então você vai ver que são práticas nada sentimentais. São práticas puras e retas. O que acontece, assim, eu sei que a gente até falou aqui sobre plano de vida, eu falei, fiz uma ou duas lives aqui com o André É, sobre plano de vida. Então eu fiquei pensando assim, falei, cara, eu acho que o pessoal lá já sabe o que é um plano de vida, né? Que é quase que uma agenda, uma programação espiritual dentro dela. Então, pensei em a gente fazer uma outra abordagem de coisas que a gente às vezes não fala. Por causa dessa vontade de deixar tudo muito prático, né? E de fazer com que a gente entenda e consiga aplicar, me dá exemplos, quero botar na minha vida e tal, a gente perde o propósito. E esse é o ponto do plano de vida. Propósito. Né? Eu não sei se meu celular está tremendo, deixa eu dar uma desligada. para mim não tá, não. Não, porque está chegando mensagem. Então, o que acontece é o seguinte: antigamente, bem antigamente, na época da filosofia clássica, então muito antigamente, o que acontecia é que quando se pensava numa vida boa, por favor, dê exemplos. Quando se pensava numa vida boa, eu vou dar. Eu não sei quem é Menezes. Menezes eu vou dar. Não sei se é A Menezes ou o Menezes. Não dá para ler. Vou dar exemplo assim. O que acontecia é que nessa época, assim, os filósofos eles já tinham uma noção muito clara de que a vida boa era uma vida medida na integridade. A gente não, hoje em dia, a gente consegue analisar a vida, nossa vida, a vida das pessoas, com analisando as coisas pontuais. Então, por exemplo, uma pessoa hoje que ganha muito dinheiro é considerada como uma pessoa bem-sucedida, mesmo que você não saiba se a família dela está um caco, se a família dela está completamente destruída, mas se ela é rica, a gente fala, um cara bem-sucedido. E isso ficou assim na sociedade, porque nós dividimos a nossa vida em pequenos bloquinhos, sabe? Uma coisa é minha vida familiar, eu trabalho, eu estudo, meus amigos, e eu vivo e ordeno essas coisas como se não houvesse muita conexão entre esses blocos. Às vezes, esses blocos se chocam, e aí nós somos obrigados a ter que tomar algumas decisões, né? Então, por exemplo, eu descanso, eu estudo ou eu rezo? Eu trabalho até mais tarde ou eu fico com a minha família? Então, às vezes, esses blocos eles vão se chocando. E o que acontece é que quando isso se manifesta na sua vida, aí é que você vai saber aonde está o seu coração. Porque você vai tomar as decisões. E às vezes o que acontece é que a gente se engana para poder manter os nossos próprios sonhos e desejos justos. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que dar atenção à minha família, mas eu quero muito ser milionário. Então eu estou em casa todo dia às 11 horas da noite e nem dou um beijo de boa noite nos meus filhos. Aí o que eu falo? Eu faço isso para poder dar uma vida melhor para eles. Mas será mesmo? Entendeu? Será que já não está uma vida boa, não? Será que a providência não cuida de nós o bastante? Será que eu preciso gastar a minha vida com essas coisas? Então, essas decisões mostram aonde está o nosso coração. E aí a gente começou, por causa desses pensamentos mais modernos, né, dos filósofos mais modernos, a dividir a vida e não condensá-la mais como uma unidade. E o ser humano ficou meio que dividido, meio que fragmentado. Eu tenho várias vidas. Eu tenho minha vida religiosa quando eu vou para a igreja. Eu sou uma pessoa quando eu vou para a igreja. Eu posso agir diferente quando estou com os meus amigos. Eu sou outra pessoa quando estou com a minha família. No meu trabalho, se a minha mulher me vê lá, nem me reconhece. Então, a gente fragmentou o troço todo. E aí o que acontece? Eu consigo dar um bom esforço, me dar o meu melhor, né, dar o meu melhor e ter um empenho em algumas áreas, mas não em todas as áreas. Por quê? Porque o propósito da vida boa se perdeu. Agora eu tenho
aspectos bons que são considerados como sucesso. Você se deu bem. Então, você tem muita fé, uma vida de santidade, muitos filhos, mas você é pobre. Para o mundo, você é um fracassado. Se você não tem filho, você só tem cachorro, mas você tem alguns milhões na conta bancária, para o mundo você é bem-sucedido. Então, essas coisas ficaram divididas e isso entrou na mente do cristão. E o cristão começou a levar uma vida de oração como se isso fosse um acidente da vida. Eu sou católico, eu creio em Deus, mas a vida de oração, ela não é tão necessária assim, porque eu tenho uma fé e eu acredito nessa fé. Isso é o que normalmente as pessoas acreditam. Essas pessoas que falam isso, elas chegam até o cúmulo de falar assim: eu sou católico, mas eu acho que não preciso ir à missa todo domingo, eu me confesso com Deus. Teria uma série de confusões da fé que entraram na nossa cabeça por causa do modo de viver. Nós começamos a acreditar que viver bem é fazer as coisas que agradam, as coisas do mundo e tudo mais. Então, quando Leandro, você tem alguém... Oi, fala. isso você falou é importante porque, assim, o plano de vida, nesse caso, né, que tenta dar essa unidade, você colocou bem essa questão da fragmentação, ou seja, que a vida vai ficando compartimentada, né, em É, aspectos. A gente tem que perceber o seguinte: nós temos a tendência de vivermos de forma desordenada, né? Nós temos a tendência de buscarmos caprichos, né? De buscarmos realizar nossos gostos. É isso que o Leandro falava. A pessoa está trabalhando e acha que chegando 11 da noite em casa, ela sabe que tem que dar atenção à família, acha que está fazendo um bem maior, né? Passando o dia inteiro no trabalho, falando que não, é para dar uma boa educação para os filhos, é para, enfim, fazer uma viagem no final de ano. Mas será que é o melhor? Eu não sei, será que é o melhor? É isso, é esse tipo de herança que você tem que deixar para os seus filhos, é esse tipo de legado, né? Então, o plano de vida vai ajudar justamente a nós percebermos o seguinte: nós temos 24 horas num dia. Como eu vou aproveitar esse tempo de forma que seja boa, que seja agradável a Deus, onde eu possa fazer tudo aquilo que eu preciso segundo prioridades? É outra coisa importante, né? O tempo é questão de prioridade. Quer dizer, sim. o que é o mais importante no meu dia de fato? Não o que eu quero fazer, ou seja, não o meu gosto, o meu desejo, melhor falando, né? Porque vontade e desejo é bom, a gente também vai ser importante a gente discernir isso mais para frente. Não o que eu desejo fazer, quais são os meus caprichos do momento, mas o que naquele momento eu vou fazer para tornar o meu dia eficiente, meu dia produtivo, meu dia meritório. Não é assim que a gente faz no trabalho, né? A pessoa tem 8 horas de trabalho. Uma pessoa que quer crescer no trabalho, ela divide as 8 horas de trabalho dela, ela sabe exatamente cada minuto o que ela tem que fazer. Se é uma pessoa empenhada no seu trabalho, ela vai organizar de tal modo que ela possa ali ter um melhor aproveitamento e se destacar e crescer na empresa. É assim que funciona quando você se empenha no seu trabalho. Ora, se é assim no seu trabalho, assim deveria ser na sua vida como um todo. Quer dizer, quais são as coisas importantes que valem na minha vida e como pegar esse tempo que eu tenho, né, para que eu dê o valor devido a cada uma dessas coisas. Eu não queria bom, eu queria que você continuasse aí olhando, mas é que esse gancho que você deixou é importante, porque a nossa tendência é essa, é nós fazermos aquilo que nós desejamos no momento e não aquilo que nós devemos fazer. Sim, sim. E isso, se não for, digamos assim, corrigido, essa tendência infantil, digamos assim, essa tendência de criança de querer realizar sua própria vontade naquele momento, isso vai destruindo a pessoa. Isso vai acabando até com o tempo dela, né? Quem já experimentou aquela coisa? Caramba, aquela pessoa faz tanta coisa, mas ela parece ter mais tempo do que todo mundo. E aquele cara que não Uhum. faz nada, que é preguiçoso, só faz aquilo que quer e quando quer, parece que não faz nada, não tem tempo para nada. Então, É. Quem não o tem plano tempo, de... né? Quem não faz nada nunca tem tempo. É. Exatamente, é uma coisa impressionante, né? Então, assim, é um escudo, né, o plano de vida para nós aproveitarmos bem o tempo. Sim, essas divisões, o que elas vão fazendo é que elas vão desembocar exatamente nessa questão, né? Porque o que eu queria trazer como, no fundo de todo esse negócio, para chegar a uma conclusão, é justamente sobre essa questão da vida boa, da vida feliz, né? Como a gente está tão dividido assim, e as nossas metas e os nossos propósitos são aplicados de maneira muito separada,
como se a minha vida não fosse uma coisa una. Então, as pessoas elas ficam satisfeitas quando alguma área da sua vida tá legal. Mesmo que a outra coisa não esteja muito bem, se uma coisa está legal, então eu consigo enganar a minha autorrealização e a minha percepção de mim mesmo como está tudo bem. Só que a questão não é essa. A questão é que esses esforços, em aspectos pequenos e separados, eles não conduzem a uma plenitude de vida. Entendeu? Os filósofos antigos, eles sempre falavam isso, né? Até o MacIntyre agora também fala isso, falando que você só vai poder medir se alguém era feliz quando morrer. Porque a vida é uma obra inteira, entendeu? Ela até tem alguns atos, sabe? Mas ela é uma obra única. E nós não podemos separar essas coisas. Então, o que acontece é que quando você acostuma a viver uma vida fragmentada, você só consegue ter propósitos fragmentados. Então, os seus objetivos serão sempre pequenos e relacionados a uma área específica. Aí vem São José Maria e fala do negócio chamado plano de vida. E o que isso tem a ver com isso tudo que a gente falou até agora? Tem a ver que São José Maria notou essa fragmentação da felicidade humana em pequenos aspectos e como isso impede a felicidade humana. Ele falou assim, não pode ser assim. As pessoas não podem ter uma agenda de trabalho e o resto gira em torno disso. Ou qualquer outro aspecto. Existe uma unidade. E o propósito da vida é um propósito de morte. O nosso propósito pleno e perfeito é ser santo e louvar a Deus no paraíso. Ou seja, eu nasci para ir para o céu, para glorificar a Deus. Então, o meu propósito supremo é um só, que envolve a minha vida inteira. Como é que eu vou conseguir cumprir um propósito de uma vida unida se todos os meus esforços são esforços dados a pequenos aspectos? Eu não consigo mais cumprir grandes obras. O homem de hoje, o ser humano de hoje, ele não consegue mais fazer coisas maravilhosas. Ele consegue fazer coisas pequenas, especializadas e específicas. Assim como se tornou o quê? A cadeia de trabalho. Entendeu? Hoje o cara vai lá, ele estuda, sei lá, engenharia. Aí ele passa lá 8 anos na faculdade, aí ele faz um mestrado, faz um doutorado. Aí o negócio assim, o cara sabe muito. Aí você fala, trabalha, o que você faz e tal? Não, eu sou especializado no motorzinho que você coloca para poder abrir a porta automática dos carros novos. Ah, mas você sabe fazer um carro inteiro? Não, não, eu sou especializado no motorzinho. Eu sei fazer a porta abrir sozinha. Ah, então você entende de mecânica. Não, eu entendo de fazer a porta do carro abrir sozinha. Entendeu? O que acontece com a nossa vida é isso. Os nossos grandes projetos dos homens que faziam aventuras, sabe? Dos navegadores que descobriam novos continentes, dos missionários que saíam para evangelizar os povos desconhecidos, sem medo de encontrar o que iriam. Sabe, eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro bispo do Brasil, Dom Sardinha, foi comido pelos índios. Ele foi assassinado e os índios comeram ele, que eram canibais. E eles vinham para cá, assim, com um amor, um ardor, porque eles não vinham para cumprir um pequeno objetivo, mas um grande objetivo de vida única. Toda a minha vida gira em torno de Cristo. Então, tudo que eu faço, em todos os pequenos aspectos, são por um único grande propósito que pega todos esses bloquinhos da minha vida, junta numa coisa só e transforma isso numa árvore única, cheia de galhos, mas uma única árvore. Hoje nós estamos acostumados a ser um monte de gravetos espalhados pelo chão. O plano de vida pega esses gravetos, junta a planta, para você poder crescer uma árvore sólida. E você é capaz de aventuras, sabe? Isso é... isso é muito importante, muito importante. Porque é o único caminho de ser feliz. Olha, você que está em casa aí nessa quarentena que parece que não vai terminar nunca mais nesse mundo, entendeu? Você tem que parar e olhar agora para a sua vida. Fala, como é que está sendo meu dia nessa quarentena? Porque olha só,
Às vezes você tem menos coisa para fazer. Às vezes não, às vezes você tem mais coisa. Eu, por exemplo, parece que estou precisando de umas horinhas a mais. Preciso vir a tempo da Hermione, entendeu? Para poder fazer duas coisas ao mesmo tempo. Bilocar igual o Padre Pio. Às vezes você tem muitas coisas ou poucas coisas, mas o que acontece? Você repara assim, o que eu tenho que fazer hoje? Ah, hoje eu tenho que, sei lá, pendurar a cortina, fazer uma ligação de trabalho e ler 10 páginas de um trabalho que eu tenho que fazer e lavar a louça. Tá bom, aí você fala, dá para fazer isso, troço. Aí tu acorda tardão, acorda 11 horas da manhã. Aí tu fala assim, tá, mais um pouquinho. Aí tu fica com preguiça. Aí você fica com preguiça. Aí demorou mais, né? Levanta 11h30. Aí tu nem toma banho de manhã. Está tudo já assim, ó, com a cara toda torta, amassada de sono. Não toma nenhum banho, porque já está atrasado. Você já acordou mal. Aí você vai, começa a fazer, aí tu lava a louça, pá. Aí tu fala assim, essa cortina eu vou deixar para botar amanhã. Aí tu pega o trabalho, aí tu lê uma página, aí tu pega o telefone. Aí fica no Instagram. Aí fica rolando. Aí quando às vezes são 3 horas da tarde, fala, rapaz, eu tenho que almoçar. Mas como tu acordou meio-dia, entendeu? E acabou de tomar café, aí fica uma coisa completamente bagunçada. Chega no final do dia, aquelas 3 coisas que você tinha para fazer, tu não fez porcaria nenhuma. Procrastinou tudo, bagunçado, desordenado. Não funciona. Por quê? Porque quando você está muito relaxado nas suas coisas, você não consegue juntar isso para realizar. Te falta uma força interior. O que é essa força interior? Essa força interior chama-se causa final, propósito, finalidade. Hoje as pessoas não conseguem fazer um plano de vida, por exemplo, porque como elas têm pequenas coisinhas muito pequenininhas, nenhum propósito é grande o bastante. Sim. Não saiu da história. Porque E, tudo que eu Leandro, faço por mim não é mais por causa de Deus. Fala. não, exatamente, porque é uma coisa importante no início, é claro, né? A gente não vai aqui fazer uma fórmula, né? De como tem que ser meu plano de vida. Não sabemos como é a sua vida, né? Eu e o Leandro não estamos aqui para fazer isso. Agora, podemos e vamos dar, como alguém pediu antes, né? Alguns exemplos, né? Coisas práticas que a gente pode falar. Agora, ninguém vai fazer uma fórmula aqui como tem que ser o seu plano de vida. Porém, é importante princípios, né? Isso que o Leandro está falando é o seguinte, gente, tem que ter hierarquia de propósitos e de valores dentro de um plano de vida. E um propósito de união. Tem Exato. que ter um propósito tão grande, tão desejado, tão importante, tão necessário, que ele sustente todos os outros. Todos os Exatamente. outros. Uma finalidade, um motivo de existência. Entendeu? Exatamente. Senão, o que acontece é que qual é o sentido da vida? Existir? O sentido da vida é você existir? Não pode ser. Todos esses pequenos quadradinhos que eram só meios viraram fins. E eles não são fins. Então as pessoas perderam o sentido de ter uma finalidade e começaram a transformar os meios em fim. Aí o que aconteceu? Tudo perdeu sentido. Porque o único motivo pelo qual você vive não existe mais para você. Para que Exatamente. fazer de vida? Sabe? Para trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. O dinheiro virou finalidade. Entendeu? É uma loucura que acontece com o ser humano. Desculpa, pode falar, estou te interrompendo. Não, mas é isso aí sim, porque a primeira coisa principal, então, de fato, é essa. Eu tenho que estabelecer qual é a hierarquia, ou seja, o que, que eu quero. Que o plano de vida, que o nome já diz, é o seguinte: você vai direcionar a sua vida para algum lugar. Ou seja, um plano, né? O que, que um militar faz numa guerra? Ele faz um plano de guerra. Né? Então, assim, eu estou num combate, eu preciso vencer. Como eu vou vencer isso? Tem que estabelecer uma estratégia. Então, você tem uma finalidade. Qual é a nossa finalidade última? Como o Leandro falou: louvar a Deus e ir para o céu. Então, diante disso, a nossa vida tem que gravitar, né, em torno disso, melhor dizendo. Então, a primeira coisa é estabelecer o princípio. Qual é a coisa principal na minha vida? Colocar isso na hierarquia, né, no topo. E aí, depois, você vai adequar as coisas que você tem no seu dia a dia de forma equilibrada. Né? Ou seja, você tem que equilibrar as coisas em torno desse princípio maior. Então, você tem que trabalhar? Perfeito, vai trabalhar, você vai dar o seu melhor no seu trabalho. Você tem que cuidar dos filhos? Vai ter que cuidar da melhor forma dos filhos no tempo que você tiver. Você tem que comer? Vai comer de forma ordenada, vai ter a sua dieta. Enfim, você tem que estar com a família, tem que ser um momento de lazer, vai ter também. Mas tudo de forma que ali você possa amar a Deus. Eu quero ler aqui o Tanque Rei, Leandro, que acho que fica um Legal. pouco claro, né? Assim,
Porque ele fala, por exemplo, da pessoa quando ela desperdiça muito tempo, né? Quando a pessoa vive sem regra. E assim, um adendo. Desperdiçar tempo para um cristão significa não amar a Deus. Porque, como diz São Zé Maria é sensacional mesmo, né? Ele fala, as pessoas no mundo dizem que tempo é ouro. Aí ele, naquele jeito dele bem jovial, fala o seguinte, parece-me pouco, porque aqueles que trabalham em negócio de almas, o tempo é glória. Para aqueles que trabalham com almas, o tempo é glória, não ouro. Então, todo o tempo que a gente perde, na verdade, é um tempo que a gente perdeu para amar a Deus. Então, o tempo não é algo desprezível, a gente tem que utilizá-lo bem. Aí diz o Tanqueray o seguinte, aquele que vive sem regra, inevitavelmente desperdiça muito tempo. Aí ele dá alguns pontos. Primeiro, ele hesita sobre a melhor coisa a fazer. É isso que o Leandro falava. A pessoa às vezes não sabe, a pessoa acorda e não sabe o que tem que fazer. Ou melhor, ela sabe, mas por ela não ter um plano de vida, ela não sabe o que ela tem que fazer naquele momento. Ou seja, O ela tem tempo uma passa. noção abstrata do que ela tem que fazer, algumas atividades, mas ela não tem horário para fazer aquilo, né? Ela não tem previsão de quanto aquilo pode demorar, né? Ou seja, ela entra no dia sem saber como será, né? Como cada momento se dará. Então ela hesita sobre a melhor coisa a fazer. O tempo é gasto em deliberar, em sopesar razões contrárias e favoráveis, e como em muitos casos não há razões decisivas para um dos lados, quedamos na incerteza. Então as inclinações naturais ganham força e corre-se o risco de deixar-se levar pela curiosidade, pelo prazer ou pela vaidade. Ou seja, você não sabe o que você faz naquela hora e você acaba ficando então incerto e você termina por dar vazão a uma inclinação sua. Aí você vai para o Instagram, como o Leandro falou. Instagram aqui, pô, tem uma foto bonita, dá uma curtida Passou lá e meia hora, a gente nem vê. Ah, vou fica... só ver esse videozinho aqui no YouTube, uma hora, viu? Exato. É Tu assim que entra no acontece. videozinho do YouTube, você sai depois de uma hora. Você fica, caramba, perdi uma hora aqui. Você vai se dar conta disso depois, você é absorvido pelo negócio. Porque você ficou hesitando sobre o que você teria que fazer. Aí depois ele fala, negligencia certo número de deveres, por não haver previsão nem determinação do momento e do lugar favorável ao seu cumprimento, e não encontrando tempo para cumprir todos, alguns são deixados de lado. Claro, você chega na hora do almoço, você não fez o que tinha que fazer, você fala, não, vou almoçar agora. Não vou fazer aquilo que eu estava planejando, né, assim, tinha para fazer antes. Então você acaba negligenciando alguns deveres. E essa negligência propicia a inconstância. Você vai se tornando uma pessoa que não sabe mais assim para onde caminhar. Você não sabe o que fazer. Os seus deveres estão completamente bagunçados e cria-se uma irregularidade, né, no seu modo de vida. Você não sabe aproveitar bem o tempo porque aquilo ali no momento fica confuso, né? Você não realmente vai se transformando num caos, né? Vai se transformando num Isso caos. afeta muito espiritualmente a alma, né? Sim, Muito. Porque quando você vai cedendo cada vez mais a uma coisa mais prazerosa e uma coisa que custa menos do que o que você deveria mesmo fazer, você vai acabar pecando, e até mortalmente. Porque a sua vontade vai ficando cada vez mais fraca, o seu desejo vai ficando cada vez mais forte, e quando você vê, a sua vida virou uma animalidade. Entendeu? Você faz aquilo que dá prazer, e tudo aquilo que é verdadeira obrigação, você não tem mais força para fazer. Porque perdeu o propósito, perdeu o sentido. Os meios se tornaram fins. E os meios são fins muito mequetrefe. Entendeu? Por que você vai se esforçar para fazer coisas heróicas? Para quê? Para ficar famoso? Para ter dinheiro? Para ter uma casa enorme? Entendeu? Ah, não, eu vou dar a minha vida para que eu possa comprar um carrão. Pô, gente, isso não tem o menor sentido. O menor sentido. Entendeu? Uma coisa que era um meio para promover uma qualidade de vida virou uma finalidade. Quando virou uma finalidade, é um fim tão ridículo que você não tem mais a força de vontade nem para conquistar esse meio. E é um ciclo que você vai caindo, caindo, caindo. E quando você vai perceber o que aconteceu, a sua vida está indo embora, você não está usando os seus anos com a verdadeira caridade, aquela caridade intensa que é responsável por dar sentido, e você vai ficando triste, triste. E tudo começou o quê? Com desordem. É uma coisa muito louca, que a gente acha que ordem não é tão importante assim. O próprio São José Maria dizia, né? Virtude sem ordem, estranha virtude. exatamente.
E a vida feliz é a vida virtuosa. É a vida virtuosa. O homem que não é virtuoso não é feliz. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Aí como é que tem que entrar o plano de vida? É isso que o Arthur está falando. Você precisa, então, traçar um plano de felicidade. Eu agora vou traçar a meta da minha felicidade. Como é isso? Eu preciso romper com todos esses vícios meio animalescos que eu tenho vivido e colocar virtude sobrenatural na minha vida. Como é que eu boto virtude sobrenatural para as coisas mais ordinárias do dia a dia? Com um sentido sobrenatural, um propósito, uma finalidade sobrenatural. Se a minha vida não é mais um monte de bloquinhos, mas ela é uma coisa inteira, eu tenho que pegar toda a minha história e dar sentido a ela, ordenar ela para o final que eu quero alcançar. Então, o que eu quero? Eu quero ir para o céu. Eu quero gozar da eterna alegria de viver ao lado do Senhor. E eu quero que a minha vida seja uma alegria e uma gratidão àquele que é merecedor de todas as glórias. Então eu tenho que parar e olhar assim, dentro da minha vida, dividida em vários aspectos, qual aspecto que está bom? Aí, eu estou bom na minha vida familiar. Eu sou um bom marido, uma boa esposa, eu sou aberto à vida, eu gasto tempo com eles, entendeu? Eu quero que todos eles vão para o céu, isso. Mas a minha vida espiritual, mas eu não rezo para isso. Aí o que você tem que entender? Se eu não rezo para fazer isso, para fazer a minha família ir para o céu, então eu estou me enganando. Porque eu não estou fazendo a minha família ir para o céu. Porque eu só vou conseguir ser Cristo na minha casa se eu rezar. Aí eu penso no meu trabalho. Não, no meu trabalho eu estou indo bem, sabe? Eu sou descolado, bem articulado, eu vendo bastante, eu fecho negócios, eu tô indo bem. Mas eu rezo para tomar as boas decisões? Não. Às vezes eu passo por cima de algumas pessoas, às vezes eu fico com um dinheirinho a mais aqui, às vezes eu sonego uma coisinha que eu tinha que pagar ali. Então você também está se enganando. Você não está indo bem no seu trabalho. Porque o teu trabalho não está te levando a Deus. A tua vida familiar não te leva a Deus. Sabe, o teu descanso, o teu esporte não te leva a Deus. Então você tem que pegar todos esses aspectos e unir com uma coisa que junta tudo. É uma cola. É uma cola que pega esses pedaços quebrados da vida, cola todas elas e aponta para cima. Cola em formato de seta. Cola em formato de seta, apontando para cima e você vai disparar. O nome dessa cola é oração. Você começou a rezar, a sua vida vai se compor para você começar a ordenar tudo para Deus. Aí você vai trazer um planejamento, como alguém pediu para a gente aí os exemplos, né? Você vai fazer um planejamento. Então, eu não sou um monge, eu não tenho uma grande vida de oração profundíssima. Como é que eu faço? Mas tudo bem, você não precisa começar fazendo oração de quietude. Você vai começar fazendo oração vocal e começar a transformar a sua vida cotidiana em oração. Como? Tudo que eu fizer agora vai ter amor no meio. Tem que ter caridade. Mas, por exemplo, quando eu levanto de manhã, eu fico cansado, eu ligo o meu botão ali de soneca umas 4 vezes, eu me atraso para o trabalho. Então, você vai trazer, agora você vai vencer isso com amor. Primeira coisa, seu plano de vida. Eu tenho uma hora certa para levantar. Tem Isso é muita um primeiro dificuldade. exemplo, né, Leandro? Isso é algo que, É, assim, é meio universal isso aí, né? isso é. Tem que Porque ter um tem que momento, ter. como Tem que o ter. Carlos falou, se eu não me engano, que tem um minuto heróico de acordar. Tem que ter Fica isso aí, não aí. vou embora não. Vou ligar o carregador, senão vai desligar a bateria. Tá bom. Tem que ter esse minuto heróico para acordar. Isso é fundamental, né? Para começar bem o dia, senão o negócio já pode Aí, degringolar. ó, as pessoas, tem gente que fala, não consigo um minuto heróico. Tudo bem, tem gente que não consegue mesmo. Aí, como é que você faz, então, para começar a fazer a primeira prática do seu novo plano de vida? Você vai colocar amor nessa história. Como é que é isso? Quando eu acordar, Senhor, eu te amo muito. Não, você vai falar assim, Senhor, qual é a alma que está mais sofrendo no purgatório? Qual é a alma que está mais tempo aí? Então, por amor a ela, para ela ser salva, eu vou levantar na hora.
Ou então, você tem um filho que te dá problema, tem um filho aí que não tem fé, tem um filho que está nas drogas, tem um filho aí que está vivendo uma vida mundana, perdida, que saber de coisa material, de amigos, maus amigos, entendeu? De vida de drogadição, de luxúria, tudo isso. Salva ele. Quando você abrir seu olho de manhã, pelo meu filho, Senhor, eu ofereço os méritos desse meu sacrifício. Por amor ao seu filho, levanta na hora. Quando você abrir o olho e você pensar assim, por causa do amor que eu tenho por ele e como eu quero ele no céu, eu vou levantar. Você atribuiu um sentido sobrenatural. Você colocou caridade no sacrifício. Aí você vai conseguir. Se você ficar pensando assim, não é força de vontade, não é motivação. Esquece esse negócio, entendeu? As pessoas falam de coach católico, perdoe os Força da coach mente. católicos, entendeu? Tem que Desculpe, mas exorcizar esse negócio. na minha opinião não existe isso. Não existe coach católico, o nome disso é neopelagianismo. Essa heresia é velha. Você precisa da graça. Você precisa do dom. Você precisa do Espírito Santo. Presença de Deus. Então eu pego e coloco amor na história, caridade. Aí você vai conseguir começar a se sacrificar. Porque ninguém se sacrifica porque é muito motivado. As pessoas se sacrificam porque amam. Só por isso. Se não tiver amor, não consegue fazer sacrifício. E se não tiver sacrifício, não é amor verdadeiro. Então começa a dar sentido sobrenatural às coisas normais. Levantei da cama na hora, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um banho gelado. Eu vou começar meu dia tomando um banho frio. Mas por que banho frio agrada a Deus? Agrada a Deus porque você vai dar sentido sobrenatural. Você vai lembrar agora assim, meu tio que está com câncer. Senhor, esse sacrifício é pelo meu tio que está com câncer. Aí você entra, banho gelado. Entendeu? Você colocou motivo Leandro, sobrenatural. Isso te dá força. e é isso, olha como as coisas estão interligadas, né, gente? O Leandro já antecipou e falou, é uma coisa que a gente queria falar da oração. Quando você começa a rezar, olha como as coisas estão interligadas. Você começa a ver que você tem que ordenar tudo para Deus. E, justamente quando você começa a ordenar tudo para Deus, você começa a ter atos de presença de Deus. Você começa a lembrar que Deus existe, que Deus está ali esperando o seu amor, e que o que você faz é para Ele, e por amor aos outros, por Ele. Então, o ato de presença de Deus começa a penetrar nas suas ações do dia e você sobrenaturaliza essas ações. E aí você vai começando a ver que tudo é importante. Por isso que o plano de vida não é descurável, não é uma coisa assim, não importa. Tudo é importante, todo minuto. Então você está lá no trabalho e aí você está, sei lá, no almoço com os colegas do trabalho. Aí você está e está muito gostoso aquele almoço. Mas aí você tem que voltar para o escritório em 5 minutos. Aí você fala com você, não precisa. Tá tão bom aqui conversar com meus amigos, meus colegas de trabalho. Veja, você está aí diante de uma decisão. Se você não tem ato da presença de Deus, se você não sobrenaturaliza essa sua ação, realmente você pode pensar, qual a diferença eu chegar 10 minutinhos atrasado? Agora, se aquele ato de trabalhar e ser fiel ao seu horário, e ser um bom funcionário, ser uma pessoa empenhada em trabalhar bem, é algo feito para Deus, você sobrenaturalizou aquela ação. Você deu um motivo sobrenatural, fez aquilo por amor, e viu que era importante, ainda que fosse alguns minutinhos de atraso, não atrasar, porque na verdade você estava atrasando o seu dever, e o seu dever é para Deus, é para amá-lo. Então, o plano de vida é isso, é para fazer entrar na nossa cabeça o seguinte, o meu tempo tem que estar disposto para Deus. E como eu vou fazer isso? Bom, e cada um vai achar o modo como pode fazer na sua vida especial, mas não pode se perder isso. Né? É para Deus. E para Deus nada é uma coisa assim desprezível, né? Você não vai levantar então da cama porque é bonito, legal, no minuto heróico. Você vai levantar por amor a Deus. Mas o que importa levantar um minuto depois? Importa que você não amou a Deus como você deveria. Você se propôs, é que nem se fazer uma promessa a uma pessoa, olha, eu vou fazer. Mas você chega na hora e não vai, você não faz. Você, de alguma forma, não cumpriu, não foi fiel àquela pessoa. Quando o seu plano de vida não, digamos assim, um projeto humano tão somente, onde você se esforça humanamente e por motivos humanos, mas é um projeto, por isso a importância do diretor espiritual, que você vai cumprir por obediência a Deus, aí realmente a coisa fica tem um sentido sobrenatural, porque é por Deus que você está fazendo aquilo ali. Então são os seus deveres diários para você cumprir por amor a Deus.
Existe também, a gente poderia falar também disso, né, Leandro? Claro, as circunstâncias extraordinárias. Também temos que ter essa questão. O Tanqueray, ele fala até isso. Ele fala, olha, nós devemos fugir do escrúpulo e da tibieza. Por quê? Porque pode ter, sim, circunstâncias no seu dia que são imprevistas. Né? Então, você não vai conseguir cumprir tudo aquilo que você rigidamente, digamos assim, planejou para o seu plano de vida. Porém, se você é uma pessoa de oração, que ordenou a sua vida para Deus, você sabe o que é mais importante, o que é menos, e o principal, a caridade vai estar sempre presente. Então você vai ver pela prudência, você vai analisar o que é o melhor na hora para você ser feito, informado pela caridade. Você vai naquele momento ver o que eu tenho que fazer, fundamentado na caridade. É uma circunstância extraordinária, saiu do meu plano de vida. Eu não vou ficar desesperado porque eu não vou cumprir aquilo. Não é esse dever rígido que a gente está falando e propondo aqui, né? Sem flexibilidade alguma, mas é um dever para que nós mantenhamos a caridade acesa. E quando aparecer uma circunstância excepcional, uma coisa assim extraordinária, a caridade vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou poder, por exemplo, às vezes abandonar um ato de piedade que eu tinha para fazer para ajudar uma pessoa que está precisando naquela hora mesmo de mim. Então, veja, o plano de vida não se trata de rigidez absoluta, mas se trata de levar-me para Deus. Né? Me dar ordem para a minha vida. Né? E quando for necessário, de alguma forma, quebrá-la, né? A gente vai fazer por amor a Deus. Nosso coração vai estar acostumado a obedecer a Deus. Né? Então, A medida é sempre a caridade, né? Exatamente. O que eu vejo muito como um problema, irmão, que às vezes as pessoas começam a querer fazer o plano de vida, né? A gente já falou muito sobre isso, né? São pequenas práticas e tal. E tem até um modelo de plano de vida lá no meu Instagram que a gente botou na época que eu fiz a live com o André. Tem lá no meu IGTV, tem um download lá de um PDF com um modelo completo de plano de vida para montar e tudo mais. Assim, mas as pessoas não conseguem cumprir. Entendeu? A pessoa começa a fazer e não consegue cumprir. Mas por quê? É porque a gente começa querendo já, do nada, sem ter uma vida montada, crescimento gradual de vida espiritual, a gente quer começar já amando o invisível. E não é assim. Para amar o invisível, tem que começar amando o visível. Para fazer grandes coisas, primeiro eu tenho que fazer coisas pequenas. Então, o sentido é o amor a Deus. Essa é a essência. É isso mesmo. O sentido é amar a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Mas se você não consegue ver isso, ama o próximo. Quando você começar a viver, você começar a viver servindo, servir mais, fazer mais pelos outros, a caridade, ela vai crescer em você e o amor naturalmente se ordena à origem, ao alfa e o ômega, que é o próprio Deus. Porque o motivo pelo qual você está amando é Ele. E a causa do seu amor é Ele. Então, quando você, por exemplo, começa a servir mais, você começa a sair do seu egoísmo, você ganha uma força sobrenatural de ordem caritativa, que é uma virtude teologal, que Deus infundiu na faculdade da vontade da sua alma. Claro, se você tiver em estado de graça. Senão vira coach. Estou falando de estado de graça, porque isso é graça. Tá? Você tem que estar confessado. Então, tem que se confessar, tem que buscar a confissão. Se você tiver isso tudo, o dom da sabedoria. Olha que coisa louca. A gente acha que sabedoria é tipo o guru que senta lá no deserto, barbudo, você vai lá e fala, guru, o que eu faço na minha vida? Sabedoria não é isso. O dom da sabedoria é o dom do Espírito Santo, que é atrelado à virtude da caridade. O dom da sabedoria é ver as coisas e entender as suas causas finais. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Arthur me chamar para fazer essa live aqui, fala, bora juntar o sempre com a Demarré e matar 2 coelhos com uma cajadada, eu falei, bora, é isso mesmo. Entendeu? Porque o que tem acontecendo aqui? Algo sobrenatural. Qual é a causa final disso? Salvar almas. Salvar almas. Esse é o objetivo final. Agora, qual é a causa direta, que é a causa primeira, incipiente? Entendeu? A pregação, a partilha, dividir a caridade do coração. Mas existe um motivo que faz isso ter valor. Então, eu peço a Deus o dom da sabedoria. Então faz isso, faz esse exercício. Pede a Deus o dom da sabedoria. Quando você tiver com preguiça ou com dificuldade de cumprir o seu plano de vida, o Espírito Santo, que vai te dar o dom da sabedoria, vai fazer você olhar aquela coisa e entender o verdadeiro motivo dela. O verdadeiro motivo. Eu estou indo para o meu trabalho e o pneu do carro furou e você vai chegar atrasado no dia que você não podia chegar.
Peça a Deus o dom da sabedoria. Você vai ver o motivo pelo qual aquilo aconteceu e louve a Deus. Na dificuldade, eu louvo a Deus. E na alegria, eu louvo a Deus. Homem em bono. Aí, o que acontece quando você vai fazendo essas coisas? Eu vou pedindo dom da sabedoria. Eu vou entendendo as coisas como de fato elas são. Elas vão ganhando o seu verdadeiro sentido. E não um sentido que eu apliquei sobre ela. Que é o que aconteceu, por exemplo, com o dinheiro, com o trabalho, com o prazer. São valores que eles não têm. São valores que foram construídos e colocados neles. E eu fico escravo dessas escolhas. Eu fico escravo de descansar, de preservar a minha saúde. Entendeu? E em nome disso você deixa de amar. Essas coisas não têm esse valor. O que tem esse valor é a caridade. Então, quando você pede o dom da sabedoria, o valor volta para o lugar. E aí você consegue ver que todas as coisas são ordenadas para Deus. Aí, acordar na hora é para Deus. Tomar o banho gelado é para Deus. Chegar na hora no trabalho é para Deus. Ser gentil e carinhoso com a sua esposa é para Deus. Ficar bonita para o seu marido é para Deus. Cuidar dos seus filhos com uma paciência infinita e com a firmeza de quem conhece o Evangelho de Cristo é para Deus. E é para uma briga. Você sabe que seu filho está fazendo besteira? Você fala, eu não vou nem falar porque eu estou a fim de me estressar. Não, vai lá se estressar, meu Deus. Vai lá e se estressa. Seu filho está perdendo a vida. Você tem que se gastar por ele. Veja o motivo sobrenatural quando a caridade entra. Meu filho está lá levando uma vida de night. O que você vai fazer? Vai se molar. Põe seu joelho no chão, faça jejum, penitência, sacrifício, se confessa, comunga, viva os sacramentos. Para quê? Para salvar o filho. Foi o que fez Santa Mônica. E a gente fala de Santo Agostinho até hoje, porque o sacrifício e o amor daquela mãe foram tão fortes, que o filho dela só não se converteu, não, mas virou um dos maiores santos da história do mundo. Nós temos esse poder de salvar almas, de inebriar as pessoas com o amor de Cristo. Você precisa viver esse amor. Precisa deixar esse amor dar sentido para você. Quando esse amor existe, não existe coisas pequenas mais. Porque você sobrenaturalizou tudo. Tudo é caridade e tudo é salvar almas, ganhar o reino dos céus. Você não sai por essa porta da sua casa se não for para salvar uma alma. Então saia revestido de Cristo, revestida de Cristo, cumprindo todas as suas coisas por pura e perfeita caridade. Então coloca ordem na sua vida e esse motivo sobrenatural vai te dar força para fazer aquilo que você não conseguia. Aí no teu plano de vida, você vai inserir essas coisas que alimentam o fervor. Por exemplo, claro, a rotina ascética, tá? Ascese, fazer sacrifícios diários. Tem 6 minutos, vou correr. Rotina certa, tá? Você tem que ter penitências. Por exemplo, dormir na hora, acordar na hora, fazer um sacrifício, jejum, abstinência de coisas de comer, tá bom? Sexta-feira, abstinência de carne, entendeu? Jejum de pão e água. Tem que fazer sacrifícios, tá? Então tem que ter rotina cética. Depois, tem que ter rotina mística. Você tem que rezar. Tem que ter vida de oração, tem que ter meditação, tem que ter livro de santo, tem que ter sacramentos, comunhão, tem que ter confissão. Você não vai confessar só quando você peca mortalmente, não. Você tem que se confessar toda semana, ou de 15 em 15 dias, pelo menos, para revigorar o fervor. Entendeu? Tem que ter oração vocal, tem que ter oração mental, tem que ter todas essas coisas para poder manter ardendo esse vigor de caridade e você não deixar de viver a vida interna, a vida plena, que se une, que faz toda uma história se ordenar para Deus. Dá sentido até aos teus pecados. Porque aquilo que você pecou no passado tem sentido para construir a tua conversão hoje. Eu não quero mais essa vida. Porque eu quero amar a Deus. Então toda a tua história ganha um sentido. Você não foi, eu fui muito ruim, agora eu sou muito bom. Não, eu sou essa mesma pessoa. Entendeu? Só que hoje eu estou superando aquelas inclinações do passado, porque eu amo. Lembra de tudo isso na hora de compor uma rotina santa. O plano de vida é uma rotina santa, que você colocou tudo da tua vida dentro da tua vida para Deus e não o contrário. Você não pegou assim, eu vou pegar minha agenda. Ah, eu tenho 10 minutos aqui, então aqui eu rezo. Não. Eu tenho que rezar. Como é que eu encaixo o resto? Entendeu?
inverteu a ordem. Você pegou o fim último e agora esse fim é o centro da sua vida. É isso que faz um plano de vida, né? Isso, e esses seriam os exemplos, né, que o Leandro falou, né? Ou seja, cada um vai achar o que tem, como vai fazer isso no seu dia a dia. Agora, tem que ter tudo isso que ele falou, ou seja, eu tenho que ter um momento para rezar, tem que ter um momento para meditar, tem que ter um momento... É bom que tenha um momento para leitura geográfica, ou seja, leitura da vida dos santos. É bom que eu tenha um momento certo para dormir, para acordar, isso é universal. Não posso assim, a hora que Exame eu de quero, a hora que eu consciência. quero. Hã? O exame, né? Tem que ter o exame O diário. exame diário à noite, né, de preferência, né? E assim, tudo isso tem que ter, cada um vai encaixar da forma que der. E aí é aquilo que o Leandro falou, olha, é sobrenaturalizar as ações, nada é pequeno diante dessas coisas. É o que São José Maria Escrivá falava, uma pessoa falando para ele, puxa, assim, se adequar a um horário, né, cumprir um dever, é tão monótono isso, ele, bem pontualmente falando, a monotonia porque é a falta de amor. Ou seja, se tá monótono, é porque é falta de amor. Não, mas é. Você vai lá diante do sacrário e começa a rezar e tá monótono. Veja, não estou falando que vai ser sempre maravilhoso quando você for rezar. Provavelmente não vai ser sempre maravilhoso, vai ser o contrário. Vai ser um combate. Mas não pode ser monótono no sentido de que você não pode ali ficar olhando pro relógio vendo a hora que vai acabar aquele negócio. Você dá um jeito de amar a Deus ali de alguma forma, oferece aquilo que você não está gostando e começa a amar a Deus. Tira a monotonia, ou seja, desvencilha-se dessa falta de amor. É isso, né? Então, é entrar isso não só na oração, em qualquer ação, né? O Tanqueray também fala sobre isso, se eu não me engano, né? De que é sempre bom, antes das grandes ações do dia, você parar um breve momento e orar, elevar o coração, a mente a Deus. Para lembrar por quem você está fazendo aquilo ali, né? Ou seja, você entra, você vai fazer um trabalho muito importante, vai fazer um artigo, sei lá, você vai ligar para uma pessoa, para um cliente, algo muito importante. Você vai lá e para pensar primeiro por quem você está fazendo, com que espírito você quer fazer aquilo ali. Né? São breves, isso, porque tem muita gente que, convenhamos, Juliano, tem realmente um dia muito ocupado, tem um trabalho muito exigente, mas não Sim, pode deixar de sobrenaturalizar as ações, não pode deixar de levar o coração a Deus, isso todo mundo pode fazer. Né? sim. Isso todo mundo pode fazer. Então, tem que encaixar essa vida mística, sim, no dia, no plano diário, né? Agora cada um vai achar o seu modo de fazer isso. Leandro, já vai acabar, infelizmente, Vai. mas é isso. Quer terminar fazendo Vamos uma fazer oração? um. Fazemos. Só queria fazer um convite também para a galera participar do curso de férias, né? Que Isso. tá acontecendo, começou hoje. Dá para vocês verem as aulas que foram feitas hoje e assistir de amanhã. Então, ainda dá tempo, não perderam nada. É fácil. O nome do site é adiosef.org. adjoseph.org. Aí eu vou botar até nos meus stories agora. Aí você escolhe lá, clica no link e já vai para as lives. Entendeu? Então aproveitem porque é só essa semana, depois das lives saem todas. Vamos rezar? Boa, boa. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santíssima Virgem Maria, a senhora soube amar mais do que qualquer pessoa. Por isso nós pedimos à senhora que façais com que nós também amemos com o vosso coração. Ordenai a nossa vida para Deus. Dá-nos um sentido sobrenatural e que nós nunca mais caminhemos por causa de nós, mas sempre por causa de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deu? No É talo. isso. Você vai abrir as completas na outra? Ah, é, vou. Pô, ainda bem que você Beleza. lembrou. Que bom. Então, Você. beleza. Gente, boa noite, viu? Deus abençoe. Vamos lá, hein? Vamos embora. Por amor a Cristo, quem não tem plano de vida, vamos começar. Quem já tem perseverança, Deus abençoe. Obrigado, viu, Leandro? É isso aí. Até o céu, meu irmão. Fiquem com Deus. Tchau.